Relato de fé e restauração, quando Deus fala através dos sonhos. Era uma tarde de sábado, o sol já começava a se pôr, e a irmã Maria, como de costume, preparava o jantar para a família. Enquanto cortava as verduras, seu pensamento vagava entre as contas que não haviam sido pagas e a preocupação com o filho mais velho, que há meses não frequentava mais as reuniões. O coração pesava, mas ela continuava firme, orando em silêncio. Senhor, o Senhor sabe de tudo. Não deixe que eu desanime. Dá-me forças para continuar. Maria não era uma mulher de muitas palavras, mas sua fé era sólida. Criada na congregação desde criança, ela aprendeu desde cedo que a vida cristã não era um caminho de rosas, mas de confiança em Deus, mesmo quando as coisas não faziam sentido. Seu marido, irmão João, trabalhava como mecânico e, embora sempre desse o melhor de si, os tempos estavam difíceis. As despesas da casa, a mensalidade da faculdade do filho e os remédios para a mãe idosa consumiam quase todo o salário. Ainda assim, eles nunca deixaram de separar a oferta para a obra do Senhor, mesmo que fosse pouco. A prova que abalou a fé. Certos dias eram mais pesados que outros. Em uma dessas noites, depois de um culto de oração, Maria chegou em casa e encontrou o filho, Lucas, sentado na sala com o rosto fechado. Ele não tinha ido à reunião daquele dia e a mãe, com o coração apertado, sentou-se ao seu lado. Filho, o que está acontecendo? Você não tem ido mais às reuniões, não ora mais como antes. O que está te afligindo? Lucas baixou a cabeça, hesitou, mas finalmente falou. Mãe, eu não aguento mais. Todo mundo na igreja parece tão feliz, tão certo de tudo, e eu só tenho dúvidas. Ora, rezo, mas parece que Deus não me ouve. Às vezes acho que tudo isso é ilusão. O mundo lá fora oferece coisas mais fáceis, mais rápidas. Maria sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo dela. Seu filho, criado no Evangelho, agora questionava tudo aquilo em que ela sempre acreditou. Ela não soube o que responder na hora, apenas abraçou-o e chorou em silêncio, pedindo a Deus, Senhor, não deixe que ele se afaste. Mostra-te a ele de alguma forma. Naquela noite Maria não conseguiu dormir. As lágrimas molhavam seu travesseiro enquanto orava, não com palavras bonitas, mas com um clamor sincero, daquele que não tem mais para onde correr. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Se o meu filho se afastar, eu não vou aguentar. Mas se for a tua vontade, que seja feita. Só peço que não me deixes desistir. O sonho que mudou tudo. 3 noites depois, Maria teve um sonho. Era tão vivo que ao acordar, ela ainda sentia o impacto das imagens em sua mente. No sonho, ela estava em um grande campo, cheio de flores, e à sua frente havia uma porta de madeira simples, mas muito bem cuidada. Do outro lado podia ouvir vozes como se fosse uma reunião. Ela tentou abrir a porta, mas estava trancada. Então, uma voz suave disse, bata. Maria bateu e a porta se abriu. Dentro havia muitas pessoas reunidas, cantando hinos que ela conhecia desde a infância. No centro estava uma mesa com pães e cálices, e um irmão que ela não reconheceu seguiu até ela e disse, você é bem-vinda. Entre e participe da ceia. Ela acordou com o coração acelerado. Não entendia o significado daquele sonho, mas uma coisa era certa. Sentia uma paz que não sentia há muito tempo. Ao contar para o marido, João escutou com atenção e disse, Maria, Deus está falando contigo. Talvez ele esteja te mostrando que mesmo quando a gente não vê saída, ele abre portas. E olha só, a ceia. Isso é comunhão, é restauração. Talvez seja um sinal para o Lucas. Maria concordou. Naquele domingo, ela foi à reunião com um propósito. Orar não só pelo filho, mas também pedir a Deus que lhe desse entendimento sobre aquele sonho. A resposta que veio através da obra. Na semana seguinte, enquanto Maria ajudava na limpeza do templo, uma irmã mais velha, irmã Clara, aproximou-se dela e perguntou, Maria, você tem andado preocupada. Tem algo que gostaria de compartilhar? Às vezes, dividir o peso alivia a alma. Maria então contou sobre o sonho, sobre as dúvidas do filho e sobre suas próprias angústias. Clara ouviu com atenção e depois de um momento de silêncio disse, Irmã, Deus fala de muitas maneiras. Às vezes através da sua palavra, às vezes através dos irmãos, e às vezes até nos sonhos. Mas uma coisa eu sei, quando Deus mostra uma porta, é porque Ele quer que a gente entre. E a ceia? Isso é restauração, é volta para a mesa do Senhor. Talvez Ele esteja te dizendo para não desistir do Lucas. Continue orando, continue amando, continue mostrando a Ele o caminho. Deus não desampara os seus. Aquelas palavras ecoaram no coração de Maria. Ela sentiu que não estava sozinha, que Deus estava, sim, ouvindo suas orações. A volta do filho pródigo. Na sexta-feira seguinte, Lucas chegou em casa mais cedo do que o habitual.
Maria estava na cozinha e quando viu, percebeu que algo havia mudado. Ele estava quieto, pensativo. Mãe, eu tive um sonho estranho ontem à noite. Maria parou o que estava fazendo e olhou para ele, esperando. Sonhei que estava em um lugar escuro, cheio de pessoas, mas ninguém falava comigo. De repente vi uma luz ao longe e comecei a correr na direção dela. Quando cheguei, era a porta da nossa igreja. Dentro todo mundo cantava, e eu senti uma paz que nunca tinha sentido antes. Aí acordei. Maria não pôde conter as lágrimas. Era a confirmação de que Deus estava agindo. Filho, Deus está te chamando de volta. Ele não desistiu de você. Lucas baixou a cabeça e quando voltou a olhar para a mãe, seus olhos estavam úmidos. Mãe, eu quero voltar. Eu quero sentir essa paz de novo. No domingo seguinte, Lucas estava na reunião. Não disse nada a ninguém, apenas sentou-se no banco de trás, ouvindo os hinos, sentindo o ambiente que tanto lhe fazia falta. Quando o irmão que presidia anunciou que haveria uma ceia, Maria sentiu o coração bater mais forte. Era exatamente como no seu sonho. Após a ceia, Lucas aproximou-se da mãe e disse: Mãe, eu quero ser batizado de novo. Dessa vez de verdade. E assim, algumas semanas depois, em um culto de batismo, Lucas desceu às águas, confessando seus pecados e pedindo a Deus uma nova chance. Quando saiu da água, abraçou a mãe e disse: Obrigado por não desistir de mim. A multiplicação da bênção. O que começou como um sonho tornou-se uma realidade que ultrapassou os limites da família. Lucas, agora restaurado, começou a participar ativamente da obra. Visitava irmãos enfraquecidos, ajudava na limpeza do templo e, acima de tudo, testificava do amor de Deus a outros jovens que, como ele, haviam se afastado. Um dia ele convidou um antigo colega de trabalho, que vivia mergulhado em vícios e desilusões, para assistir a uma reunião. O jovem, cético no início, acabou voltando. Pouco tempo depois, ele também foi batizado, e sua vida mudou completamente. Maria, ao ver tudo aquilo, entendia que Deus não havia lhe dado aquele sonho apenas por ela, ou por Lucas, mas para que, através da restauração deles, outros também fossem alcançados. A lição que ficou. Hoje, quando Maria olha para trás, ela vê como Deus foi fiel. Não foi um caminho fácil. Houve noites de choro, momentos de dúvida, mas em nenhum deles Deus a abandonou. Ele falou através de um sonho, através de uma irmã, através da sua obra. Ela aprendeu que Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. Aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não entendemos. E acima de tudo, aprendeu que Deus não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele. Hoje, sempre que um irmão desanimado vem até ela, Maria compartilha sua história e diz: Fique firme. Não importa o que você já fez, não importa quão longe você acha que está. Se Deus pode trazer o meu filho de volta, Ele pode fazer o mesmo por você. Basta você dar o primeiro passo. E então, com voz serena, ela repete as palavras que um dia a sustentaram. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A prova que veio como um tufão. Maria lembra como se fosse hoje daquela tarde de quarta-feira, quando o médico olhou nos seus olhos e disse, com uma calma que só aumentou o peso das palavras: o tumor está maior. Precisamos considerar a cirurgia com urgência. Ela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Não era apenas o medo da doença, era o medo de não estar ali para ver Lucas se firmar na fé, de não poder segurar a mão dele nos cultos, de não ouvir mais o som da sua voz cantando os hinos que tanto amava. Naquela noite, depois que todos em casa dormiram, ela se ajoelhou ao lado da cama, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Não eram palavras bonitas, nem orações decoradas. Era um clamor, quase um suspiro. Senhor, o Senhor sabe da minha fraqueza. Não peço por mim, mas por ele. Se o Senhor me chamar, que meu filho não se perca. Que ele fique firme, mesmo sem mim. As lágrimas molhavam o chão, e ela se lembra de ter ouvido não uma voz, mas uma certeza no fundo da alma: confia em mim. No dia seguinte, enquanto arrumava a casa com as mãos ainda trêmulas, bateu à porta uma irmã da igreja, a irmã Clara, uma mulher simples, que sempre chegava com um sorriso e um versículo na ponta da língua. Dessa vez, porém, ela não falou nada. Só entregou um envelope branco, fino, e disse: Irmã, o Senhor me pôs no coração de trazer isso para você. Não é meu, é dele. Dentro, havia dinheiro suficiente para cobrir as primeiras despesas do tratamento. Maria não perguntou de onde viera. Sabia. Deus conhecia sua necessidade antes mesmo que ela a expressasse. Mas a prova não terminaria ali.
O silêncio que precede a resposta. As semanas que se seguiram foram de exames, consultas e um cansaço que parecia se instalar nos ossos. Lucas, mesmo preocupado, tentava se mostrar forte. Mãe, vai dar tudo certo. O irmão João falou que a igreja toda está orando por você. Mas Maria via nos olhos dele uma sombra de medo que ele não conseguia esconder. Foi numa sexta-feira, depois de mais um dia exaustivo no hospital, que ela sentiu o desânimo bater com força. Será que Deus ouve mesmo? Será que eu mereço essa resposta? As dúvidas vinham como ondas, e ela se pegou pensando em desistir, não da fé mas da luta. Talvez seja melhor parar de incomodar, Senhor. Talvez eu não seja digna. Foi então que no culto de domingo, enquanto o coro cantava "Confia, meu irmão, confia no Senhor", ela sentiu uma mão no seu ombro. Era o irmão Antônio, um homem de poucas palavras, mas de uma fé que falava por si. Ele não disse nada. Só apontou para a frente, onde Lucas estava de pé, com os olhos fechados e as mãos levantadas, cantando como se não houvesse ninguém mais na sala. E de repente Maria entendeu. Aquilo não era sobre ela. Era sobre um Deus que não desampara os seus, mesmo quando eles duvidam. Naquela noite em casa, enquanto Lucas lia a Bíblia em voz alta, ele havia começado a fazer isso todas as noites, como se quisesse preencher o silêncio com a palavra. Maria abriu seu coração mais uma vez. Senhor, se a senhora quiser me levar, eu vou. Mas deixe meu filho ver a tua glória. Deixe ele saber que o Senhor é fiel. E pela primeira vez em semanas, ela sentiu paz. A resposta que veio pelo caminho mais simples. 3 meses depois, o médico olhou para os exames com uma expressão que Maria não conseguia decifrar. Há uma redução significativa. Não sei explicar, mas o tumor está regressindo. Vamos continuar monitorando, mas é um bom sinal. Ela não pulou de alegria. Não gritou. Só abaixou a cabeça e sussurrou: Obrigado, Senhor. Eu sabia que o Senhor não me abandonaria. Mas Deus não pararia por ali. Uma tarde, enquanto Maria ajudava na limpeza do templo, ela havia se voluntariado para isso como forma de agradecimento. Chegou um jovem que ela nunca tinha visto antes. Era Magno, um rapaz de uns 20 anos, com olheiras fundas e um cigarro apagado ainda entre os dedos. Ele ficou parado na porta, como se não soubesse se devia entrar ou correr. Maria se aproximou com calma. Você precisa de algo, filho? Não. Eu só. Ele olhou para os bancos, para o púlpito, para o piano. Minha mãe falava desse lugar. Ela vinha aqui. E você? Eu. Ele riu sem graça. Eu me afastei. Faz tempo. Maria não pressionou. Só disse. Então hoje é um bom dia para voltar. Magno ficou. Sentou-se no último banco, ouvindo o culto em silêncio. No final, quando o irmão pregador fez o convite para os que queriam orar, ele não se moveu. Mas na semana seguinte voltou. E na outra também. Até que numa noite de quarta-feira, depois de um culto de oração, ele se ajoelhou e chorou como uma criança. Eu não aguento mais, irmã. Não aguento mais essa vida. Então entrega para Jesus, foi tudo que Maria disse, colocando a mão no ombro dele. 2 semanas depois, Magno estava nas águas do batismo, com Lucas ao seu lado, segurando a Bíblia que havia ganhado da igreja. E quando ele saiu da água, a primeira pessoa que abraçou foi Maria. Obrigado por não desistir de mim, ele sussurrou. Não fui eu, filho. Foi ele. Quando Deus usa o que foi quebrado. O que Maria não sabia é que Magno era filho de uma irmã que havia se afastado anos antes, depois de uma briga familiar. Sua mãe, Dona Rita, havia orado por ele todos os dias, mas nunca teve coragem de voltar à igreja por vergonha do passado. Quando soube que o filho estava congregando, ela veio escondida num culto de domingo, sentada bem no fundo. Maria a reconheceu imediatamente. Não pela aparência, o tempo havia marcado seu rosto, mas pelos olhos, iguais aos de Magno. Depois do culto, ela se aproximou sem pressa. Irmã Rita. Irmã Maria, a voz dela tremia. Eu não sei se ainda tem um lugar aqui. Claro que tem. Maria segurou a mão dela, áspera de tanto trabalho. Aqui não é lugar de julgamento, irmã. É lugar de perdão. Dona Rita voltou. E 3 meses depois, quando Magno foi batizado no Espírito Santo e começou a falar em línguas, foi ela quem chorou mais, ajoelhada ao lado do filho, repetindo sem parar. Glória a Deus! Glória a Deus! A obra que Deus começa, Ele termina. Hoje, quando Maria olha para a sua vida, ela vê um quadro que só Deus poderia pintar. Lucas, que já é cooperador na igreja, ajuda a visitar irmãos doentes e nas campanhas evangelísticas, é sempre o primeiro a se oferecer para distribuir folhetos. Magno, que agora toca violão nos cultos jovens e na semana passada, levou o próprio pai, um homem que nunca havia pisado numa igreja, para ouvir a palavra.
Dona Rita, que depois de anos afastada, hoje é uma das irmãs mais ativas na obra, sempre pronta a ajudar quem está passando por provas semelhantes às que ela enfrentou. E Maria? Ela ainda tem seus dias de cansaço. Ainda sente, às vezes, aquele aperto no peito quando lembra das noites de dúvida. Mas agora ela sabe, a fé não é a ausência do medo, é a certeza de que Deus é maior do que ele. Uma última lição no silêncio da madrugada. Há algumas semanas, Maria acordou no meio da noite com uma dor forte. O medo voltou por um instante. Será que voltou? Mas enquanto se sentava na cama, esperando a dor passar, ela ouviu um som vindo da sala. Era Lucas, de joelhos, orando. Não eram palavras altas nem clamores. Era uma conversa simples, como a de um filho com o pai. Senhor, obrigado por mais um dia com a minha mãe. Obrigado por me dar a chance de servir a ti. E se um dia o Senhor chamar ela, que o Senhor me dê força para continuar firme, como ela me ensinou. Maria sorriu no escuro. Aquilo era a resposta. Não a cura instantânea, não a ausência de provas, mas um filho que havia aprendido a confiar. Um jovem que, mesmo diante da possibilidade da dor, escolheu ficar de joelhos. A mensagem que ela agora comparte. Agora, sempre que alguém lhe pergunta como ela conseguiu passar por tudo aquilo, Maria não fala de milagres espetaculares. Fala de pequenas graças. Do irmão que chegou sem avisar com um envelope. Do médico que, sem explicação, viu o tumor diminuir. Do jovem que voltou para casa. Da irmã que, depois de anos, encontrou coragem para retornar. E então ela olha nos olhos da pessoa e diz: Deus não promete que a estrada será fácil, mas Ele promete que não vamos caminhar sozinhos. Às vezes, a resposta não vem como a gente espera. Vem como um sonho. Vem como uma irmã que bate à sua porta. Vem como um filho que ora por você no silêncio da noite. Mas ele sempre responde. E com a voz ainda firme, apesar dos anos, ela repete o versículo que a sustenta até hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Depois, ela sorri e acrescenta. E se ele fez por mim, que sou tão pequena, imagine o que ele pode fazer por você. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.